nesta quinta-feira, 9 de julho de 2025, celebramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Amabile, mais tarde irmã Paulina, nasceu na Itália em 1865. Migrou para o Brasil e foi morar em Nova Trento, Santa Catarina. Fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, dedicou grande parte de sua vida ao cuidado das crianças órfãs e dos ex-escravos. Faleceu em 1942. A seu exemplo, atendamos ao chamado do Senhor e ponhamos nossos dons a serviço dos excluídos da sociedade. Iniciemos a nossa celebração cantando. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia e vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a constante presença do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na união no amor de Cristo, nós celebramos hoje, como o nosso animador no início lembrou, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, uma jovem italiana que veio muito cedo para o Brasil e encontrou nos enfermos e também nos mais empobrecidos o sentido da sua vida, assim como fez Cristo. Cristo olhou da sua magnitude, do céu, e desde toda a eternidade quis nos salvar, tocando, mas sobretudo nos curando da maior das feridas que nós temos, a morte. E por isso, na sua cruz, livrou-nos do pecado. E deixou-nos esse sinal, a Santa Eucaristia, o Santo Sacrifício, para que a gente se alegre, porque o sentido do seu sacrifício é o sentido da nossa libertação. Então, eu acolho de modo muito especial todos aqueles que hoje participam aqui no Santuário da Vida, peregrinos, lá do Paraná, de União da Vitória. Cadê a turma de União da Vitória? Estão lá, muito bem-vindos. Padre João, Padre João Francisco também, Padre Marcelo, que acho que é reitor do seminário também, grandes amigos. Aproveito para dar um abraço a todos, leve o meu abraço a eles. Também de Londrina, tem mais paranaenses, muito bem-vindos também, Deus abençoe. Presidente Prudente, muito bem, Prudentinos, é isso, né? Quem nasce em Presidente Prudente, também tem muitos amigos em Presidente Prudente. E está aqui hoje, bastante gente vinda da linda cidade de Novo Horizonte. Cadê os Novo Horizontinos? Que é um time duro de ganhar também. Não, duro de ganhar dele, Não, duro de ganhar, não, duro de ganhar dele, Então, sejam também muito bem-vindos. E o coral também, que é São José, a paróquia é São José também? Paróquia é São José, então nos alegra ainda mais. Muito bem-vindos. Então, também tem gente de Mirassol, esqueci aqui perto, muito bem-vindo. Bauru está aqui. E meus vizinhos lá de Fernandópolis. Cadê? Muito bem-vindos também. Deus abençoe. A gente quer
agradecer a Deus pela vida e lembrar também o Alcides, pedindo pela saúde do Alcides Spucci, o Ailton dos Santos Pucci, a Ariana Ramos Coelho da Silva, e lembrando em 7º dia o José Carlos dos Santos e também o Padre Celso, 7º dia não, na saudade, né, aniversário de falecimento, José Carlos dos Santos e o Padre Celso Ricardo Garcia. Eu queria que você me desse aqueles nomes, Nilton, que eu também queria explicar só um momentinho. Nós estamos, desde segunda-feira, num momento muito especial também na novena dos filhos e filhas de São José, que é justamente um momento de pedir pela cura. A gente tem santos muito importantes nesse mês de julho, São Camilo de Leles, mas de modo muito especial a proximidade de São José da Virgem Mãe do Carmo, não é? Então, nós vamos encerrar na próxima quarta-feira, mais um ciclo novenário especial, e muitas pessoas ligam lá no 0800 54 55 900, enviam os seus nomes, pessoas que estão passando de fato por muitos problemas, especialmente pela saúde. São gente do Brasil inteiro, ó. Eu tenho de Pinhais no Paraná, a Leonilda, de Trindade no Goiás, o João Pereira, de Fortaleza, a Maria e Oneide, olha ali, vou pegar, tem assim, centenas de nomes aqui, de Patrocínio, Minas Gerais, a Leonilda Maria Alves, enfim, de Araçatuba, aqui em São Paulo, Campina Grande, enfim, todos os nomes dessas pessoas que já ligaram lá no 0800 54 55 900 e pediram, Padre, faça uma oração especial. Então, eu vou colocar sobre o altar, né, que a gente reze pela cura dessas pessoas, pela intercessão de São José e também, claro, da Santa Madre Paulina. E aí a gente coloca também, e lembra nessa missa de hoje, nesses dias, na novena, a intenção de cada um, especialmente pela saúde. Então, vamos pedir também por todos nós, né, que nós sejamos abençoados com a saúde, porque se a gente tem saúde, a gente consegue ir para as batalhas que o dia a dia nos dá. Mas como eu já disse, a maior batalha nossa é contra uma doença que se chama pecado. Embora a gente já tenha sido curado por ela, o nosso corpo ainda está acostumado a pecar. A concupiscência, como a gente chama da doutrina. E em cada Eucaristia nós temos essa oportunidade de não só agora implorar o perdão de Deus, mas ainda inúmeras outras vezes. Até antes mesmo da comunhão, no Cordeiro, a gente está pedindo, tende piedade de nós. Então a gente poderia inclinar um instantinho as nossas cabeças, colocar o nosso coração disponível, aberto para as maravilhas que Deus entrega a cada um de nós nessa noite, a cura que Ele quer realizar, sobretudo, em nosso pecado. Então você poderia dizer, não é? Quais os pecados que você tem consciência, o que te aflige agora diante de Deus, e unindo a nossa voz, a voz da igreja, vamos cantar, implorando o perdão do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, ó Cristo.
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Tende piedade de nós, piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que conduzistes Santa Paulina pelo caminho da santidade, através das provações, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos por sua intercessão suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que eles vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós, outros, ide levar para as vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente essas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia, quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: não vos adverti, dizendo: não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pede conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhe falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós
Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estudamos na teologia um período que a gente chama do fim, mas na verdade é do verdadeiro começo,
que é a escatologia. Então, quando a gente ouve essa palavra, ou quando a gente lê Apocalipse, ou alguns trechos do livro de Daniel, ou Mateus 25, a gente vê que toda criatura, como vai dizer Romanos 8, 22, se eu não me engano, ela tem uma finalidade em si. E toda criatura, um dia criada, tem um fim. Mas Deus escolheu na cruz que nós não tivéssemos mais este fim. Mas para isso, precisaríamos, cada um de nós, preservar esse presente que Ele nos deu. Como a fragilidade de uma vida que pode ser ceifada por uma doença microscópica que a gente não vê, também existe a fragilidade do que a vida carrega, o sopro da vida e depois a luz da fé. Aquele símbolo que a gente recebe por ocasião do nosso batismo. A defesa da fé, ela só acontece, e isso a gente chama de apologia, não estou querendo ensinar as palavras bíblicas, mas a apologia da fé, a defesa da fé, só acontece porque cada vez em quando existem tempestades tão fortes, e inclusive espirituais, que apagam a fé de milhões. Escândalos, que são, pedras ao longo do caminho, a própria existência humana e o que ela vai criando, ela pode desviar. Hoje, por exemplo, eu sempre insisto aqui, nós estamos muito ligados na tela. E uma coisa básica que o nosso celular dá, porque ele não é demônio de tudo, ele diz assim, você ficou tantas horas nas redes sociais. E aí você olha para você e pergunta, quantas horas eu rezei? Aqui eu fiquei 2h30 no WhatsApp. Padre, mas eu trabalho. Beleza, fora do trabalho eu fiquei 1h30. Será que eu estive 1h30 diante do Santíssimo Sacramento? Então, nós vamos nos apagando. Ou a gente, como uma vela, começa a se consumir, não mais como deveria. Como uma boa vela se consome? Quebrão, vem aqui comigo. Como uma boa vela se consome? Ela vem de cima, iluminando, e vai se consumindo, não é assim? Como aqui tem ventos, o ar-condicionado que está atrás dessas paredes técnicas, então a gente coloca uma donzela, que é essa proteção. E a donzela vai ajudar com que o vento não atrapalhe. Então está na donzela o grande segredo para que a vela protegida de fato não se apague. Olha lá, se eu fizer um vento assim, ela não vai apagar. Assim também tem que ser a nossa vida de oração. A donzela, que é esse objeto que protege a chama, é aquele escudo maravilhoso que nós adquirimos à medida em que nos aprofundamos na palavra, à medida em que nos defendemos com o joelho no chão, porque essa é a marca da vitória. Depois da cruz de Cristo, o joelho no chão é a marca da vitória do cristão. Porque o cristão nunca perde, porque ele já é um vencedor. O vencedor não perde, o vencedor só aprende. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos um ensino de um José, que não é o bom José que a gente celebra todas as quartas-feiras na novena, mas de fato é alguém do patriarcado da fé judaico-cristã, que foi, por ciúmes, aniquilado pelos seus irmãos. Os filhos de Jacó aniquilaram o caçula, o colocaram para a morte, e para não vê-lo morrer, venderam como escravo.
e ele acabou sendo governador do Egito. A Terra Santa, Israel, não é? A Jordânia, só tem um rio. Um rio que corre, o resto são todos, não é? Rios que não são perenes. Um único rio perene que nasce a 200 metros para baixo praticamente da terra e corre até o Mar Morto. Um único lugar onde se tem vida, porque na terra, se não tem água, não tem vida. E Deus, de fato, como acontece sempre nesses lugares, há momentos em que até na roça chove menos. O ano passado choveu 0 no inverno, esse ano está chovendo um pouco mais. O ano passado teve mais perdas, hoje e nesse tempo nós esperamos ter menos perdas na agricultura. Mas o Egito era banhado por um lugar que chama Delta do Nilo, um dos maiores rios do mundo. E naquele delta, que é quando o rio, né, começa a fazer curvas, ele alagava, então propiciava que lá muitas e muitas culturas fossem plantadas ao longo do ano. Então todo mundo que não tinha o que comer no seu país, ou migrava para lá, ou ia lá comprar. Até os romanos fizeram isso num tempo de carestia. E José foi aquele que, levado como escravo, mostrou-se na sua pequenez, na sua escravidão, maior. Passou a ser querido do rei chamado Faraó, e recebeu seus irmãos, e ouviu o que seus irmãos falavam a seu respeito, e ouviu o arrependimento dos seus irmãos. Chora, e depois, como a justiça de então mandaria, ele poderia aniquilá-los, condená-los à morte, mas não, vai acolhê-los, vai acolher como um irmão de verdade, até se revelar a cada um deles. A maior cura que nós podemos dar na vida é o perdão. A maior cura. E muitas pessoas adoecem pela falta de perdão. Porque o perdão é quando a gente dá condições de não estar protegidos pela donzela que protege a vela da nossa fé, pela oração, pela palavra, e a gente se deixa levar. Porque eu não consigo crer em uma pessoa que se diz cristã e não perdoa. Eu não consigo acreditar numa pessoa que diz ter fé e não perdoa. Porque a única oração que Jesus ensinou diz o seguinte: perdoai-me as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então a gente parte da cura por muitos métodos, e a gente quer a cura mágica, a gente quer o cristianismo mágico, a gente quer tudo mágico, mas tudo, para ser mágico antes, é muito simples. Nós nascemos como um dom, somos um sopro. Podemos ser apagados em qualquer momento, em tempo de vida. A nossa fé também implantada, para nós cristãos ainda de maneira mais bonita, católicos, quando ainda nós somos crianças, representados por nossos pais e nossos padrinhos, representando ainda mais a fragilidade de quem não aprendeu a constituir-se como luz para o mundo. E aí a palavra de Deus nomeia-nos discípulos e missionários. Homens e mulheres que vão ser sinais àqueles que estão perdidos. Eu não sei se vocês já se perderam, eu já me perdi. Qual é a sensação quando nós estamos perdidos? Absoluta impotência. Aí a gente tem raiva de quem soltou a mão da gente, de quem não ensinou direito o caminho. A gente não sabe para onde ir. Tem gente que quando está perdido se trava. Será que nós estamos buscando hoje, como nomeados de Deus, como foram os apóstolos, aqueles que estão perdidos, por exemplo,
na falta de misericórdia, que rezam o Pai Nosso nas suas orações, estão puxando o terço lá, reza no mínimo 4 vezes, aliás, no mínimo 6 vezes o Pai Nosso, mas não vivem o Pai Nosso. Ou nós que de comunhão diária, ao rezarmos ao Pai Nosso, elevando nossas mãos aos céus, nós dizemos: Pai, perdoa os meus pecados da mesma maneira em que eu perdoo. Assim, amados, a gente pede hoje como o Salmo pede: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, porque é em vós que nós esperamos. Eu não vou esperar que o mundo me ensine a ser luz, porque o mundo gosta de trevas, para ele acender as suas telas. Eu não gosto de estar entre as pessoas do mundo, porque elas me causam mal. Não, elas não causam mal a mim, porque a mensagem que eu tenho é de vitória, e elas só podem causar mal àqueles que já estão derrotados. Quando então a gente pede que o Senhor derrame sobre nós as suas graças e as suas bênçãos, o que a gente está pedindo? Nós só esperamos em vós, Senhor, em mais ninguém. Que José do Egito nos ensine a amar e a perdoar, e os apóstolos nos ensinem a ir àqueles que estão perdidos nos seus ódios, nas suas dores, nas suas doenças e na sua própria escuridão. Essa é a missão do verdadeiro cristão. E não precisa ser o religioso. Hoje nós celebramos uma religiosa italiana, vem jovem, como eu disse, escolhe um nome justamente que fala da misericórdia, do coração agonizante de Jesus. Madre Paulina, Santa Madre Paulina, né? Do coração agonizante de Jesus, porque foi alguém que, a primeira pessoa que ela atendeu, uma senhora em câncer terminal, que não tinha ninguém, absolutamente ninguém para cuidar dela. Assim, a vocação dessa santa nasce. E a nossa vocação só vai ganhar luz quando a gente atender todos aqueles que estão à beira da morte nesse mundo e sermos sinais de vida para cada um deles. Mas para isso, também é necessário deixar-nos cuidar. Nós padres temos esse defeito. Às vezes a gente cuida de todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Uma mãe às vezes tem esse defeito, cuida de todos, mas não cuida de si mesmo. Um pai também tem esse defeito. Mas antes a gente tem que deixar-se cuidar. E é nesse sentido que eu queria cantar com vocês uma canção que cada vez eu canto aqui. Nem combinei com a turma, mas se eles souberem, eles me acompanham. Que fala do coração de Jesus, que cuida de quem está cansado, desanimado e precisa dessa ajuda. E eu digo para vocês assim, não é sempre que eu estou bom não, hein? Eu gosto de confessar isso em rede nacional. Mas quando eu não estou bom, eu falo: Senhor, me cura porque eu preciso cuidar. Me cura porque eu preciso amar. Me cura porque eu preciso perdoar. Me cura porque eu preciso levar o perdão. Então talvez essa seja a forma que eu encontrei de acender a chama da fé todos os dias na minha vida, e talvez seja essa também a maneira que você pode encontrar. E essa música, eu estou no carro e já estou cansado, eu canto. Estou saindo de manhã, eu canto. Inclusive quando um caminhão, estava ainda na faculdade, em Ilha Solteira, atravessou a pista e pegou assim parte do meu carro, eu estava cantando essa música, porque às vezes a gente está cansado, desanimado, sem de fato um lugar para ficar. Vamos fechar os olhos e ouvir essa canção, ela que diz assim: se você está cansado, sem lugar
para repousar, tá apagadinho. Venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, te dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Eu vou cantar de novo. O Deus da vida te dá muito carinho, apesar da dor, da doença e muitas vezes da chama apagada. Alegre-se, irmão, felicidade e mesmo o céu não é ilusão. Amém? Amém. Vamos dizer: eu creio, eu creio. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantando, façamos o nosso ofertório. Daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que esta família aqui reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Abençoai, Senhor, os dons que vos oferecemos em memória de Santa Paulina e concedei que, convertidos pela vossa graça, vivamos uma vida nova à luz do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Recordando os santos e santas que se consagram a Cristo por amor ao reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela, reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear, já aqui na terra, os dons reservados para o céu.
Por isso, com todos os anjos e santos, nós nos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa infinita misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, deixando-nos saudades. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, Santa Madre Paulina e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos nossas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e proteger de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir, não descanso, o amor me faz sorrir. É feliz quem ouve a minha voz, e abro a porta e entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Junto à mesa vou sentar depois, e faremos refeição nós dois. Sentirá seu coração arder, e esta chama tenho que acender. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição.
aqui dentro o amor nos entretém, e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração, procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Oremos. Ó Deus, renovados por estes sagrados mistérios, fazei que, a exemplo de Santa Paulina, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nossa vida os sinais dos sofrimentos de Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos voltar para a imagem de São José, né? Agradecer a São José. Hoje foi instalada a Arquidiocese de São José do Rio Preto, né? Que tem também como patrona o Imaculado Coração de Maria. E rezando essa oração, acho que todo mundo deve ter aí, que a gente possa apresentar a Ele todos os nossos pedidos de graças neste momento. E rezar também por todos aqueles que ajudam essa obra de evangelização, a obra de São José no canal da família. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Na próxima quarta-feira, eu tenho um convite muito especial a fazer a vocês que estão aqui, né, de várias regiões e aqui de Rio Preto. Nós teremos a celebração da Virgem Mãe do Carmo, aqui no canal da família, encerrando esse ciclo novenário da novena dos filhos e filhas de São José, pedindo a cura para o nosso corpo. As 200 primeiras pessoas que chegarem aqui no santuário vão ganhar de presente dos filhos e filhas de São José um escapulário abençoado. E depois todos que quiserem, o Padre Márcio vai impor esse escapulário, né, sobre a gente, a imposição do escapulário. Então vai ser um dia bonito de festa, podendo voltar aí a turma de Bauru, né, Novo Horizonte. Então os 200 primeiros convidados aqui, chegando aqui os 200 primeiros, Conceição, você vai ajudar a gente, né? Todo mundo que chegar para o terço já, né? 6h30, né? Sempre o terço? 6 horas, o terço acontece às 6 horas, já vão ganhar, depois nós vamos ganhar a bênção, né? E a imposição no final da missa, né? Uma forma também dos filhos e filhas de São José agradecer a intercessão que cada um de nós faz por eles aí que estão espalhados pelo Brasil, inclusive, né, patrocinando a transmissão dessas missas. Novamente a nossa alegria em poder acolher cada um. Obrigado, Coral de São José, levem a essa paróquia. A gente tem que marcar um dia de celebrar lá também, né? Levar uma missa votiva de São José e transmitir lá de Novo Horizonte, da paróquia de São José. Então um abraço ao vosso pároco e levem esse carinho de Deus todos aí que estão, União da Vitória, levem aos padres, nossos amigos lá, também o nosso abraço. Enfim, vamos acolher a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, de São José e do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.
o campanário do céu se ouvir, o badalar de mil filhos, e sob o céu, sob o mar surgiu o mais belo cenário de